Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo do caso Lefebvre, hoje nós vamos abordar 3 temas importantes, que é a questão da liturgia, a questão do modernismo na igreja, que teria entrado pelo Concílio Vaticano II, e a questão do polêmico encontro de Assis, o encontro de oração, um dia em Assis, que aconteceu em 27 de outubro de 1986, seguindo aqui nas reflexões de Dom Estevão Bittencourt, sobre os pontos de discordância de Monsenhor Lefebvre. Na pergunta responderemos 316 de 1988, pedimos a ajuda de São Miguel Arcanjo para bem falar sobre Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus instantemente, pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para abordar esses temas, eu vou ler uns trechinhos da Dominus Jesus para vocês, tá bom? Porque a gente, é uma coisa tão importante para mim, assim, e uma coisa que eu tô aprendendo com esse canal, que a gente tem que conhecer os documentos da igreja, nem que a gente leia pequenos trechos de documentos, O Vaticano tem todos eles, eu tenho aqui alguns já impressos, que eu acho melhor, porque daí eu vou marcando, então da forma como vocês acharem melhor, é bom vocês irem aos poucos pegando esses documentos. Então, o primeiro item do vídeo de hoje vai ser Igreja e Modernismo. Diz assim Dom Estevão Bittencourt. Dom Lefebvre fala frequentemente de modernismo na igreja. Essa palavra é ambígua. Pode significar, aspas, o ser moderno atualizado, com significação pejorativa, como também pode significar uma corrente de pensamento que suscitou graves erros no começo do século XX, a ponto de provocar a condenação da parte do Papa Pio X no decreto Lamentabile, em 3 de julho de 1907, e na encíclica Pascendi, em 8 de setembro de 1907. Então, no intervalo de 2 meses, Papa Pio X escreveu um decreto e uma encíclica condenando os erros do modernismo. Ok. O modernismo ensinava que Deus não pode ser reconhecido por critérios objetivos racionais, mas apenas pelo sentimento subjetivo do homem. O que é isso? É o relativismo. Subjetivismo. Então eu vejo Deus da forma como eu vejo. Não existe uma verdade concreta e revelada para todos nós. Então, a partir daí também, a religiosidade é relativa, a verdade ela é professada também em outras religiões. Então, esse é, vamos dizer, a acusação, pelos documentos do concílio, e a gente vai ler ali na Dominus Jesus, que vem jogar luz sobre esses problemas que aconteceram após o concílio, Bento XVI muito bem nos explica essa diferença. Então, consequentemente, a verdade religiosa não seria imutável, mas volúvel, como o homem é mutável e volúvel. Cristo, isso é o direito, O direito, a gente estuda isso. O direito, ele é um movimento, por quê? Porque a sociedade vai se atualizando e as questões vão mudando de parâmetro. Então, para a razão humana, a verdade é mutável mesmo, Porque o que era direito antigamente não é hoje. Eu nem vou ficar perdendo tempo citando vários exemplos, porque a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, não é isso? Mas para Deus não. Deus é imutável. Deus é estável, imutável, Existia antes de todos os tempos, Então ele é a luz que ilumina o mundo, então ele não é mutável, tá? Nem é oscilante. Então, Cristo não teria ensinado um corpo de doutrinas válidas para todos os tempos, mas apenas teria dado início a um movimento religioso a ser adaptado aos diversos tempos da história. Assim, em absoluto isso não aconteceu no Concílio Vaticano II, como a gente vai ver aqui na Dominus Jesus, tá? O catolicismo contemporâneo não se poderia conciliar com a verdadeira ciência. Para o conseguir, deveria tornar-se não dogmático ou transformar-se em protestantismo liberal, E por isso que vem essa acusação de que a igreja está se adaptando aos tempos, Que esse adornamento, esse avivamento que João 23 pedia, é vamos dizer, uma aderência simplista ao modernismo para a igreja continuar subsistindo no mundo, gente. A palavra de Deus é que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Então não necessita de uma defesa humana nas portas da igreja. Não, é Cristo que a defende, não é isso?
Então é muita presunção minha achar que por um movimento meu, pessoal, eu vou fazer com que, né, o mal não triunfe, então eu vou me adaptando. Isso está completamente fora do raciocínio teológico sobre a nossa fé católica. Verdade é que algumas dessas ideias, com vocabulário próprio, reapareceram no modo de pensar de teólogos contemporâneos. Aí Dom Estevão faz uma crítica a esses teólogos contemporâneos que fazem a confusão na igreja que a Dominus Jesus vem esclarecer, tá? Com vocábulo próprio reaparecem no modo de pensar dos teólogos, mas deve-se notar que estes não representam a mente da igreja como tal, ou seja, um homem. Por isso que é tão importante a gente ter um pontífice, né, como referência, né, e o seu colégio cardinalício, os cardeais, os bispos nas conferências, em que o Papa é sempre a última voz, como foi aqui na querida Amazônia, né, botou os pingos nos is. Então é tão importante, por quê? Porque um homem não pode nunca representar, né, um homem que seja bispo, até o cardeal, não pode representar o pensamento de toda a igreja. O pensamento da igreja é apresentado no magistério, sempre atualizando, especialmente a doutrina social, que sempre vai se atualizando, né, com as encíclicas, cartas apostólicas, e a presença do Papa, o Sumo Pontífice. Ele é o ponte, né? É o construtor da ponte entre a terra e Deus. O que ele liga é ligado, o que ele desliga é desligado. Simples assim como Cristo deixou, tá? Ao contrário, têm sido sucessivamente chamados à ordem, tanto pelo Papa diretamente em suas encíclicas, ou seja, esses que desviam, que abusam, né, desses conceitos são chamados à ordem, quanto pela própria Congregação para a Doutrina da Fé, que chama pessoalmente, não é isso? Que pergunta, meu irmão, o que você está fazendo, né? Não é isso que a igreja ensina. Chama a correção, convida a conversão ao magistério, né? Mas nem sempre são ouvidos e muitas vezes são excomungados, aí, como foi o caso do Lefebvre. Sejam mencionadas, entre outras, as instruções sobre a teologia da libertação publicadas em 1984 e 1986, ou seja, não basta nenhuma publicação, né? A igreja tem que ficar chamando a atenção desses desvios o tempo inteiro, né? E esse vídeo é uma replicação disso, então não deixa de ser outra chamada, porque a gente vai reavivar esse tipo de chamada, né? De atenção para que as pessoas realmente não sigam esses desviantes. Quem lê atentamente os documentos oficiais da igreja, como nós vamos fazer aqui, verifica que fazem eco à tradição, com T maiúsculo, procurando com fidelidade adaptá-la às circunstâncias contemporâneas, quando isto se faça necessário. Ok. Vamos entrar então no item, depois no final eu pego a Dominus Jesus. Vamos falar do encontro de Assis, né? Aquele encontro que reuniu todas as religiões, aí o Papa João Paulo II também foi perseguido, chamado de herege. Tá aqui a Dominus Jesus aí, que vem do pontificado dele aí pra gente entender um pouco mais. Deixa eu ver, a publicação dela foi em 6 de agosto de 2000, né, na festa da Transfiguração do Senhor, né, Sumo Pontífice, então, São João Paulo II, que fez esse encontro, presta atenção, São João Paulo II promoveu esse primeiro encontro de todas as religiões, de várias religiões, não só as cristãs, em Assis, e ele mesmo mandou que Bento XVI, né, escrevesse a Dominus Jesus. Então, presta atenção, vamos aprender a ter o dom do discernimento, né? Pedir ajuda do Espírito Santo mesmo. Foi mal interpretado o encontro de representantes dos diversos credos religiosos em Assis, a fim de realizarem uma jornada de oração pela paz, em 27 de outubro de 1986. Significaria relativismo ou mesmo injúria ao único Deus. A propósito, observemos, seguindo a trilha mesmo oferecida pelos padres São João Paulo II, né, em seus discursos. Número 1, existe uma unidade fundamental na família humana, decorrente do fato de que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, todos são chamados ao mesmo termo final, ou seja, a usufruir da vida e felicidade do próprio Deus na pátria definitiva, todos foram concebidos em Cristo e remidos pelo mesmo sangue do Senhor. Todos. E a negação dessa remissão é que é a minha condenação. Né? A minha condenação é um processo de escolha ao longo da minha vida, onde eu aceito essa remissão que veio para mim, budista, né? Muçulmano, o que seja, né? Até um apóstata, até um ateu veio para mim, estão negando. Né? Então, que eu siga outra religião não quer dizer que Cristo não morreu por mim. Preste atenção, enquanto a vida, ao quê? Esperança, não é isso? Todos foram concebidos em Cristo e remidos pelo mesmo sangue do Senhor. Ora, a origem do homem não é outra senão o próprio Deus.
né? E o homem não é denominado pela sua religião, mas pela sua origem, enquanto vive. Mas aí o seu destino será selado com a sua morte, onde a liberdade de escolha já não se faz mais possível. Então, essa unidade é mais básica e forte que as diferenças de raça, cultura e até da religião, vai dizer Dom Estevão Bittencourt. Ora, a igreja toca a missão de ser o sacramento da íntima união dos homens entre si e com Deus. A igreja é o sinal visível de Cristo, presente nos sacramentos, que é o sinal visível de Deus. Não se viu a Deus, mas se viu o seu Filho único, né? Diz ele a Filipe, quem está há tanto tempo comigo ainda não me viu, não sabe quem eu sou, né? Pergunta, mostra-nos o Pai. Então ele e Deus são a mesma pergunta. Então ele é o sacramento de Deus, Cristo é o sacramento de Deus, não é isso? Ela, né, a igreja, há de ser o fator de superação das diferenças. E é nesse espírito de superação das diferenças, chamar a atenção para a nossa unidade em Deus, que, né, aconteceu esse encontro. Então, a fim de construir o único povo de Deus, ao qual todos os homens são chamados. Gente, construir o único povo de Deus não quer dizer que todas as religiões estão no povo de Deus. Tá? A gente tem que entender que o chamado precisa do quê? De uma resposta. Eis-me aqui. Eu sou chamado, mas eu respondo. Então não quer dizer, gente, sincretismo, nada disso. Então a missão da igreja se desempenha normalmente mediante evangelização, diálogo e oração. Foi isso que o Papa chamou, jejum e oração. Ora, se não é ele, a presença do Espírito. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse encontro de Assis, convido vocês a buscarem, né, a ver, eu vou deixar o link aí para vocês. Em Assis, assumiu nova modalidade. Encontraram-se homens de credos diversos, mas unidos pelo quê? Pela mesma religiosidade natural e básica. Religiosidade que tem suas expressões espontâneas. A oração como reconhecimento de que toda boa dádiva vem do alto, ou seja, tudo que é bom vem de Deus. E o jejum, símbolo de purificação do coração. Precisamente para evitar toda aparência de sincretismo religioso, não houve uma fórmula única de oração, mas cada grupo rezou a seu modo em presença dos demais. Sem dúvida, um tal encontro de oração, vai nos dizer Dom Estevão Bittencourt, jamais teria sido promovido pela Igreja Católica em épocas passadas. As ideias inspiradoras do mesmo, embora sejam autenticamente católicas, só vieram à tona em nossos dias, catalisadas pela consciência de solidariedade e anseio de paz, que mais do que nunca animam os homens da Igreja. Esse é o fundamento do encontro. Buscar a paz para, como diz na Fratelli Tutti o Papa Francisco, através da paz poder evangelizar. Através das liberdades, poder se falar da sua religião, não é isso? Então é um chamado à missão, vai dizer a Dominus Jesus. Com relação à nova liturgia, como é um trecho pequeno, faço questão de terminar com ele aqui, é impugnada pelos tradicionalistas como eivada de protestantismo. Apresentaria a Eucaristia mais como ceia do Senhor do que como sacrifício do Calvário, oferecido por Cristo e pela Igreja. A propósito, Dom Estevão já falou isso em outras revistas, e ele diz: Dom Lefebvre se escandaliza de que o altar esteja voltado para os fiéis, a oração eucarística seja dita em voz alta, a comunhão seja distribuída na mão a quem o queira, as orações sejam proferidas em vernáculo. Baseia sua repulsa na tradição. Eis, porém, que segue uma tradição curta, Dom Lefebvre, que tem poucos séculos, como diremos mais adiante, né? Depois no final a gente lê sobre isso aqui. Retrocedendo para além desses poucos séculos, né? Desses poucos séculos para trás, o estudioso verifica que a reforma litúrgica, em muitos casos, não foi senão uma volta à pureza das fontes mais antigas e originais da Sagrada Liturgia. Esta sempre foi celebrada como oração pública, da qual o povo de Deus deve respeitosamente participar. É certo, porém, que houve e ainda há abusos lamentáveis que concorrem para que alguns desdenhem a nova liturgia, e a Santa Sé tem se empenhado para coibir tais males, consciente de que abusos não tolite usam. É o que ele vive falando, né, sobre o concílio. O abuso com relação a tudo que se faz na igreja não impede o seu uso legítimo. A legitimidade não se pede com abuso. Portanto, vamos começar, Dominus Jesus, para que vocês entendam os esclarecimentos da Santa Igreja com relação a esses pontos. Vamos lá. O perene, estou no parágrafo 4, tá? Da Dominus Jesus. O perene anúncio missionário da Igreja é hoje posto em causa por teorias de índole relativista. Aqui eu estou me referindo aqui, então, ao modernismo, né? A acusação do modernismo.
que pretendem justificar o pluralismo religioso não apenas de fato, mas também de iure, ou de princípio, né? Como a gente fala de direito, né? Daí que se considerem superadas, por exemplo, verdades como o caráter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo, a natureza da fé cristã em relação com a crença nas outras religiões, o caráter inspirado dos livros da Sagrada Escritura, a unidade pessoal entre o Verbo eterno e Jesus de Nazaré, a unidade da economia do Verbo eterno e do Espírito Santo, a unicidade e universalidade salvífica do ministério de Jesus Cristo, a mediação salvífica universal da Igreja, a não separação, embora com distinção, do reino de Deus, reino de Cristo e Igreja, a subsistência na Igreja Católica da única Igreja de Cristo. Né? Então, essas teorias de índole relativista põem em xeque os conceitos cristãos. Só que a Igreja sustenta esses conceitos em todos os seus documentos. Vamos continuar então refletindo. Na raiz dessas afirmações encontram-se certos pressupostos de natureza tanto filosófica como teológica, que dificultam a compreensão e aceitação da verdade revelada. Alguns podem ser indicados, né, como a convicção de não se poder alcançar nem exprimir a verdade divina, nem mesmo através da revelação cristã, uma atitude relativista perante a verdade, segundo a qual o que é verdadeiro para alguns não é para outros. Isso encontramos dentro da nossa própria igreja, tem os cristãos aí que usam anticoncepcional, né, e outras coisas que fazem que a igreja diz que não está conforme a fé católica. Uma atitude relativista perante a verdade, segundo a qual o que é verdadeiro para uns não é para outros, a contraposição radical que se põe entre a mentalidade lógica ocidental e a mentalidade simbólica oriental, né? Uma contraposição com o radicalismo nisso. O subjetivismo de quem, considerando a razão como única fonte de conhecimento, se sente incapaz de levantar o olhar para o alto e de ousar atingir a verdade do ser. A dificuldade de ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos escatológicos, que é esse que estamos aguardando, né? O nascimento de Cristo, definitivo escatológico, né? A plena revelação de tudo, de todo o mistério, né, da salvação do homem é Cristo. Então tá aqui, essa dificuldade de aceitar, né? Tirar Cristo do centro da festa do Natal, como diz aí o especial de Natal do Brasil Paralelo, vídeo 3. O vazio metafísico do evento da encarnação histórica do Logos Eterno, reduzido a um simples aparecer de Deus na história, né? Aquela história do Jesus histórico, né? Eu corto a metafísica, eu corto o transcendente, vivo no imanente, vivo na matéria. Então quem foi Cristo? Um benfeitor, um filósofo, um profeta, etc. Não, Cristo é Deus, né? O Logos com letra maiúscula, o verbo de Deus encarnado. O ecletismo de quem na investigação teológica toma ideias provenientes de diferentes contextos filosóficos e religiosos, sem se importar da sua coerência e conexão sistemática, nem da sua compatibilidade com a verdade cristã. Ou seja, a filosofia não pode nunca estar acima das verdades cristãs. Por quê? Porque o conhecimento do homem jamais vai estar acima do conhecimento e sabedoria divinas. É só vocês pegarem a primeira carta aos Coríntios, aí esses dias eu estava lendo, que beleza, falando da sabedoria do homem, que é nada para Deus, né? É nada. É um tentar alcançar a sabedoria de Deus sempre. Então não tem como ela se impor, né, sobre a religião. Vamos lá. A tendência, enfim, a ler e interpretar a Sagrada Escritura à margem da tradição e do magistério da igreja. É um grande erro sair desse magistério da igreja. Você perde a reta linha do raciocínio teológico de tudo que Deus vem nos apresentar. Eu quero terminar esse trechinho da Dominus Jesus, lendo agora para vocês o que vai dizer sobre Jesus Cristo aqui. E é tão importante, né? Porque amanhã é Natal, então presta atenção. 5. Fiel à palavra de Deus, o Concílio Vaticano II ensina, aspas, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como da salvação dos homens, manifesta-se por esta revelação na pessoa de Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude da salvação, da revelação, de toda a revelação. Está na Dei Verbo, número 2, né? Documento do Concílio Vaticano II. Então, Jesus Cristo, portanto, verbo encarnado, enviado como homem aos homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe confiou. Por isso, ele, ao qual quem vê, vê o Pai, com a sua total presença e manifestação pessoal,
com as palavras e obras, sinais, milagres e, sobretudo, com sua morte, gloriosa ressurreição de entre os mortos, enfim, com o envio do Espírito da Verdade, completa perfeitamente a revelação e a confirma com seu testemunho divino. A economia cristã, portanto, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E não mais se deve esperar nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que todas as aparições que acontecem não são obrigatórias para nós, porque a revelação é plena em Cristo. Não existe nenhuma outra verdade que não tenha sido revelada em Cristo. As outras são derivadas, né? As aparições, Santa Faustina, né? E outros santos místicos são derivações dessa mesma revelação de Cristo, tá? Por isso, a encíclica Redemptoris Missio relembra à Igreja a missão de proclamar o Evangelho como plenitude da verdade. Nesta palavra, aspas, né, definitiva da sua revelação, Deus deu-se a conhecer do modo mais pleno. Ele disse à humanidade quem é. E essa autorrevelação definitiva de Deus é o motivo fundamental pelo qual a Igreja é, por sua natureza missionária, ou seja, não existe perda dessa razão missionária da Igreja, ao contrário, ela é reforçada pelo Concílio Vaticano II. Agora, e a vocação do homem está como? Né? Os homens que, aproveitando aí do Covid, nem a missa vão mais, nem a igreja vão mais. Né? Como desculpa, não quero me contaminar. Né? Então, é a tal história. Qual é o problema da decadência das missões? Tá no concílio ou tá em nós cristãos? Não é isso? Essa autorrevelação definitiva de Deus é um momento fundamental pelo qual a igreja, por sua natureza missionária, não pode deixar de proclamar o Evangelho, ou seja, a plenitude da verdade que Deus nos deu a conhecer acerca de si mesmo. Não existe relativismo para o magistério da igreja. Em nenhum momento vocês vão achar isso em documento nenhum. Só a revelação de Jesus Cristo, portanto, introduz na nossa história uma verdade universal e última que leva a mente do homem a nunca mais se deter. Aqui, Papa Bento XVI está fazendo, nesse momento ele era, né, o cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, ele era o responsável, então ele faz essa declaração para reafirmar o Concílio Vaticano II, pessoal. Prestem atenção que ele começa dizendo na linha fiel à verdade de Deus, o Concílio Vaticano II. Ora, meus irmãos, que gravidade a gente encontra o concílio, tá? Então, vamos lá. Por conseguinte, contrária à fé da Igreja, a tese que defende o caráter limitado, incompleto e imperfeito da revelação de Jesus Cristo, que seria complementar da que é presente nas outras religiões. Fora de cogitação, isso é um abuso. Dizer isso é um abuso do concílio. Isso não existe, tá? Então, a razão de fundo de uma tal afirmação baseia-se no fato de a verdade sobre Deus não poder ser compreendida nem expressa na sua globalidade inteireza por nenhuma religião histórica e, portanto, nem pelo cristianismo, nem sequer por Jesus Cristo. Isso é uma heresia, né? Senão uma apostasia da fé. A melhor resposta à revelação de Deus é a obediência da fé, vai dizendo o sétimo, e eu aproveito para terminar com esses últimos trechinhos aqui, olha. Deve, portanto, manter-se fielmente a distinção entre fé teologal e a crença nas outras religiões. Se fé é aceitar na graça a verdade revelada, que permite penetrar no seio do mistério, favorecendo a sua inteligência coerente, né? Ele está aqui citando um documento, que é Fides et Ratio, né? Fé e Razão, número 13. A crença nas outras religiões é o conjunto de experiência e pensamento. Conjunto de experiência e pensamento. Ele não está dizendo verdade revelada. Conjunto de experiências e pensamentos que constitui os tesouros humanos da sabedoria e da religiosidade. Que o homem, na sua procura da verdade, ideou. É uma ideia, né? E pôs em prática em referência ao divino e ao absoluto. É uma busca, é uma ânsia do homem. Chamá-los à verdadeira religião no encontro de Assis é um ato de extrema caridade e amor para com a humanidade, né? Viva São João Paulo II, que bela atitude a dele. Existe também quem avança a hipótese do valor inspirado nos textos sagrados de outras religiões. E ele vai dizer que, embora querendo congregar em Cristo todas as gentes e comunicar-lhe a plenitude de sua revelação e de seu amor, Deus não deixa de se tornar presente sobre várias formas, quer aos indivíduos, quer aos povos, através de suas riquezas espirituais, das quais a principal e essencial expressão são as religiões, mesmo se contém lacunas, insuficientes e erros. Portanto, os livros sagrados das outras religiões, que ele começou a falar nesse parágrafo, eu dei uma pulada, que sem dúvida alimentam e orientam a existência de seus seguidores, né? Recebem do ministério de Cristo
os elementos de bondade e de graça nele presentes. Mesmo que o homem não entenda, é Cristo, é a bondade de Deus que visita essas religiões e as convida à verdade plena revelada em Cristo nosso Senhor. Tá aí para vocês, não existe nada de relativismo, nem um desvio, nem uma heresia no Concílio Vaticano II. Então os documentos atuais da Igreja para provar isso e na mesma linha o Papa Francisco tem feito. Fiquem com Deus, tenham uma excelente festa de Natal amanhã e que Deus nos ilumine na nossa busca, esse encontro com Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo, nosso Salvador. Até mais.